Dando continuidade aí ao nosso curso de eletromagnetismo, né? Hoje nós vamos falar aí da lei de Faraday. No entanto, a gente vai fazer alguns exercícios utilizando essa lei de Faraday, que fala para a gente aí da integral do campo elétrico sobre um caminho igual ao negativo da taxa de variação do fluxo magnético. Lembrando que fluxo magnético é essa expressão aqui, ó. Essa expressão a gente comumente chama ela de φ, ok? Esse sinal negativo, já comentado nas aulas anteriores, é o definido pela lei de Lenz, ok? Vamos lá então. Pessoal, esse exercício é um exercício do Clayton, tá bom? Então vocês vão encontrar isso aqui no livro do Clayton. Clayton, Eletromagnetismo para Engenheiros. E nesse circuito aqui ele afirma o seguinte: nós temos aqui um fluxo magnético que varia no tempo, certo? Esse fluxo magnético ele lança esse circuito elétrico aqui. Então toda essa região aqui é fechada e está exposta a um campo magnético variável no tempo. Essa dimensão desse circuito aqui é 10 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. Então isso vai ser importante para a gente calcular a área desse circuito. E esse outro circuito fechado aqui, a gente tem uma distância de 50 centímetros por 10 centímetros de comprimento. E a gente tem aqui dois resistores estabelecendo aí o controle de corrente nesse circuito. E a gente quer então determinar o valor dessa tensão que está sendo medida por esses dois, que está sendo definida por esses dois resistores. De antemão a gente já adianta, né? Em função desse campo aqui ser variável no tempo, e você tem um circuito fechado, então você vai ter uma tensão de Faraday sendo gerada aqui e uma tensão de Faraday sendo gerada aqui, tá? Interessante a gente calcular então quanto que é essa Fem de Faraday. Essa é uma força eletromotriz de transformação. Lembra da aula passada? Por quê? Porque esse circuito é estático e esse campo varia no tempo. Vamos lá então para a resolução desse problema. Aplicando aí a equação do fluxo magnético, olha lá, fluxo magnético é igual a integral de superfície de B escalar ds, que é um produto escalar. Nós não vamos aqui nos preocupar com esse produto escalar, porque o nosso ds é um elemento de área perpendicular a essa superfície. E o nosso campo também é perpendicular a essa superfície. Dá para perceber aqui que esse campo está entrando na superfície desse circuito. Então, esses dois vetores, o B e o ds, eles são paralelos. O fato deles serem paralelos nos permite, então, excluir, não seria excluir, né? Permite a gente afirmar que esse produto escalar pode ser, então, tratado apenas pelo produto dos módulos. Quando dois vetores são paralelos, o produto escalar entre eles é igual ao produto dos seus módulos, lá na álgebra do capítulo 1. Então, a gente pode simplesmente fazer o produto BDS. Esse B ele não depende desse processo de integração, então ele sai da integral, está aqui, né? O B está fora da integral. E a integral de ds é a área. Então, aqui, pessoal, ó, no circuito 1, que seria esse circuito aqui, a gente tem o fluxo magnético valendo 0,2 T vezes 10 a menos 3 Weber. Mesma coisa faz-se ao circuito número 2, que seria esse circuito aqui. B sai da integral vezes a superfície do circuito. Então, a gente tem aqui 0,1 T vezes 10 a menos 3. Bom, força eletromotriz é a derivada do fluxo no tempo. Então, calculo a Fem do circuito 1, calculo a Fem do circuito 2, derivando o fluxo 1 e fluxo 2. A derivada desse fluxo aqui vai dar, então, 0,2 mV e a derivada do fluxo 2, 0,1 mV. Eu construo, é interessante fazer isso, construir um circuito equivalente. Então, esse aqui é o circuito original, esse aqui é o circuito equivalente que a gente precisa. Nesse circuito equivalente, então, a gente coloca a força eletromotriz. Interessante observar que, pela regra da mão direita, né, o sentido da corrente elétrica é esse aqui, pessoal. Ó. Esse é o sentido da corrente elétrica no circuito, certo? Esse é o sentido. Em função desse fluxo magnético estar entrando, você então coloca a sua mão direita
né, entrando no plano da página, contornando o condutor, o seu dedão vai apontar nesse sentido que eu coloquei aqui para vocês. E pela teoria da lei de Lenz, como a gente tem aqui que, né, introduzir o sinal negativo na equação de Faraday, então a gente vai definir que a corrente ela entra no polo negativo da fonte e sai do polo positivo da fonte. Para que isso? Para a gente então retirar o sinal negativo das equações de Faraday imposto pela lei de Lenz, ok? Então, pessoal, agora daqui para baixo, ó, trabalho fácil para vocês. A gente vai usar a queda de tensão de Thevenin e a gente vai usar a lei de Kirchhoff. Como que a gente vai usar a lei de Kirchhoff? A tensão que está sendo medida aqui, ok? Menos a tensão que está sendo imposta por essa fonte, menos a tensão que sobra para todo esse circuito aqui, ó, divisor de tensão de Thevenin, que é menos 100 dividido por 100 mais 50, que seria o resistor equivalente desse circuito, vezes 0,2 volts. Fazendo essa conta aqui, você consegue chegar facilmente que a tensão medida por esse voltímetro é menos 0,33 volts, ou milivolts, perdão. Beleza? Fácil demais de fazer, né? Vamos para o próximo. Olha esse circuito aqui. Esse circuito é interessante pelo seguinte, ele tem um circuito interno que está dentro de um circuito maior. E os dois estão sendo envolvidos, né, e lançados por um fluxo magnético que varia no tempo de 2T mWb por metro quadrado. Perdão, um campo magnético. O fluxo a gente vai definir, a gente vai calcular. A dimensão desse circuito aqui é de 10 centímetros, a dimensão dessa lateral do circuito é 30 centímetros, e aqui a gente tem a área, a dimensão desse circuito maior aqui na base, 1 metro. Dois resistores, um resistor, né, de 50 ohms, e a gente quer então calcular essa queda de tensão aqui. Como fazer isso? Primeiro a gente precisa calcular o fluxo magnético que está passando pelo circuito interno e depois calcular o fluxo magnético que está passando pelo circuito externo. Como fazer isso? Vamos lá. Novamente, a gente está usando a expressão que fluxo é igual a integral de B escalar ds, certo? O nosso ds é o vetor perpendicular a essa superfície, o nosso campo também é perpendicular à superfície, recaímos no mesmo problema anterior, esses dois vetores eles são paralelos, então a gente vai trabalhar apenas com o produto dos seus módulos. Então vamos lá, B vezes a superfície desse circuito interno aqui, que deu 0,1 vezes 0,5, né? 0,1 que é a altura em metro, vezes a base, que é 0,5 em metro, encontrando aí um fluxo de 0,1T vezes 10 a menos 3. Nesse circuito número 2, o circuito maior, o externo, a gente tem então B, que é o nosso fluxo campo magnético, 0,3, que é essa dimensão maior, vezes 1, que é a base do nosso circuito, para a gente achar a área total dele. Bom, a gente tem então 0,6T vezes 10 a menos 3 Weber. Novamente, parecido com o exercício anterior, calculo a fém do circuito 1, calculo a fém do circuito 2. Olha aqui como fica o circuito equivalente, colocando aí as tensões de Faraday. Ó, a tensão que surge nesse circuito aqui, a tensão que surge no circuito interno, né, ela está bem aqui, e aí a gente define qual é o sentido da corrente. Novamente, né, o fluxo está entrando, dedão paralelo ao circuito, olha lá, ó, o fluxo contornando, né, o campo magnético contornando e gerando essa corrente nesse circuito, ok? Então você tem aqui, ó, tensão do circuito externo, tensão do circuito interno, e agora então basta você calcular a tensão que está sendo medida pelo resistor. Eu esqueci de determinar para vocês essa tensão aqui. Agora você então calcula, você pode usar lei de Kirchhoff, né, a tensão aqui, mais a tensão aqui, menos a tensão no resistor, voltou aqui, você tem a tensão da fonte. Ou você pode fazer o caminho externo, você pode sair daqui, passar por aqui, fazer isso, voltar aqui,
e fechar o circuito aqui, ó. Esses dois caminhos possibilitam você, então, de calcular essa queda de tensão que você quer para esse voltímetro que está medido. Pessoal, atividade para vocês. Eu quero que vocês façam essa questão aqui do Clayton, tá? Questão 413, a mesma ideia do exercício número 1. Diferentemente, aqui a gente tem um fluxo magnético saindo da página. Isso vai inverter a polaridade da fonte. Questão número 1415 é uma barra deslizante, tá? Eu queria que vocês tentassem fazer essa questão aqui e, se caso houver algum trabalho, eu queria que vocês fizessem comentário aí comigo, né? Pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Depois eu ajudo vocês a responderem essa questão para a gente então determinar qual vai ser a força eletromotriz. A gente vai ter uma força eletromotriz aqui, ó. Uma força eletromotriz de movimento, uma FEM de movimento, que vai aparecer devido a essa barra estar deslizando sobre o trilho. Notem que ao mesmo tempo que aparece a FEM de movimento, vai aparecer uma FEM de transformação. Por quê? Porque o seu campo magnético ele varia no tempo e além do campo magnético estar variando no tempo, você tem uma variação também do fluxo magnético dentro desse circuito fechado pelo movimento da barra. Então aqui é um caso bastante interessante, por isso que eu queria que vocês tentassem reproduzir esse exercício, porque vocês têm a força eletromotriz de movimento e a força eletromotriz de transformação. Vocês vão ter aqui a FEM de transformação. Normalmente a gente coloca a FEM de movimento em cima da barra e a FEM de transformação em cima do circuito, mas isso fica a critério. É o mesmo circuito do desenho anterior, no entanto, agora existe um pouquinho mais de complexidade. Entre aspas, notem que agora o campo magnético ele não varia no tempo. No entanto, a barra tem uma velocidade que varia no tempo. Olha lá a velocidade da barra. Isso vai gerar a força eletromotriz de movimento. Vai ter uma FEM aqui de movimento. E aí eu quero que vocês determinem essa força eletromotriz usando a equação de Faraday que foi colocada para vocês. Esse é um circuito bastante interessante, é um problema bastante prático, é um problema também que a gente precisa, né, entender bem o que está acontecendo aqui, mas é um problema padrão de queima de fusível no aparelho de televisão quando você tem uma descarga atmosférica próxima à sua residência. Lá na sua residência, por algum motivo, tem um circuito fechado, que seja um aparelho de TV, um circuito interno fechado, e você tem uma descarga atmosférica aqui que leva consigo uma certa quantidade de corrente elétrica. Todos nós sabemos que essa corrente elétrica ela varia no tempo, está aqui, ó, o sentido da nossa corrente. E aí essa corrente elétrica vai induzir um campo magnético, né? Pela regra da mão direita, o campo está entrando aqui dentro desse circuito, e isso está fazendo com que apareça uma corrente elétrica que, por sua vez, vai gerar um campo que se opõe ao campo esse campo original. E isso, então, gera uma corrente nesse circuito. Vai haver aqui a tensão de Faraday, e eu quero, então, que vocês determinem qual é essa tensão de Faraday nesse intervalo de tempo de 1 a 10 microsegundos. Beleza? São duas questões bastante interessantes, essa 416 e essa 418. Questões que eu acho que merecem aí uma dedicação um pouco maior para a gente poder trabalhar e deixar bem claro o contexto relacionado à lei de Faraday para esse assunto, beleza? O trabalho dessa semana são esses exercícios que eu coloquei aí para vocês e me coloco à disposição para tirar dúvida. Grande abraço!